Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Hoje, segunda-feira, dia 27 de agosto. E eu vou fazer esse vídeo de uma forma um pouquinho diferente do que eu costumo fazer. Eu vou começar já uma análise direto no euro-dólar, que é um par que a gente entrou na semana passada, no último dia, no último vídeo, que foi gravado no dia 21 de agosto, que foi esse dia aqui, ó, que tinha essa velhinha aqui no final do dia, foi o que a gente gravou. E é diferente por causa disso, que eu vou mostrar o que aconteceu depois. Eu estou usando a ferramenta de replay do TradingView, não sei se você conhece. Essa ferramenta aqui é boa até para você fazer backtest e tal. Então eu vou passando aqui as barrinhas para a gente ver, falar um pouquinho da decisão que a gente teve de entrar, sobre as regras do projeto e o que aconteceu, tá certo? Bom, naquele dia eu gravei e falei que era a gente entrou vendido aqui no euro e falei que era uma decisão difícil e que a gente estava entrando mesmo depois de uma relativa forte alta do euro, né? Que tinha tido essas velinhas verdes aqui e essa vela verde relativamente forte, e mesmo assim a gente resolveu entrar. E vamos ver o que aconteceu? No dia seguinte, na quarta-feira, ela subiu, na quinta-feira ela desceu, a gente, opa, pode ser que fique bom. Já na sexta-feira ela voltou a ter uma forte alta, chegou lá perto do nosso stop loss, que é esse risquinho azul, e hoje finalmente a trade pegou no nosso stop loss, tá? Que é essa velhinha aqui já de segunda. Esse pequeno coisinha que abriu, essa velhinha que tá pequenininha, já é lá de terça lá na Austrália, né? Já é do dia 28. Então do dia 27 pegou aqui. O que eu queria comentar? A nossa decisão de entrar, olhando agora, eu sempre falo, olhando depois é fácil, né? De você pensar, eu não devia ter entrado por causa disso, daquilo, e eu sempre comento que a gente não fica muito arrependido dessas entradas só porque pegou no stop loss, não. No entanto, nessa trade aqui, a conclusão é que a gente podia ter, ao invés de ter entrado, ter colocado uma ordem pendente, tá? Que garantiria uma certa segurança maior nessa trade aqui, em vez da gente entrar depois desse forte movimento do euro, correto? Tinha motivo para entrar? Como eu falei lá naquele dia do vídeo, tinha motivo. Qual que era o motivo principal? Se a gente for ver aqui, ele tinha principalmente ficado bem paradinho aqui, nesse nível que era uma certa resistência, que tinha funcionado como suporte lá atrás. Mas, no entanto, a gente não observou a principal questão da estratégia, apesar de ser discricionário, que era o price action, ou a ação do preço perto da média de 20. E ele tinha acabado de romper facilmente a média de 20. Então a gente poderia ter colocado uma entradinha aqui abaixo da média de 20, tá? Uma ordem pendente. E isso foi ruim? Foi, mas ao mesmo tempo é bom, porque o principal objetivo do projeto é justamente trazer esses aprendizados. Como eu já tinha falado nos outros vídeos antes, a gente estava bem no mês, e numa visão de gestor de portfólio, que a gente avalia mês, a gente poderia ter sido um pouco mais cauteloso aí, entrando a favor do dólar, tá? Então é isso do euro, como eu falei, pegou no nosso stop loss hoje, eu vou até apagar aqui, nós não temos trade para entrar, né? Eu vou sair do modo replay aqui. E não temos muito o que fazer. Outra coisa, olha só. Eu vou lá no índice dólar, que é aquele índice que é uma comparação do dólar com uma cesta de moedas. O que é ruim daquela nossa entrada? Que foi lá no dia 21. Vou usar o modo replay aqui também, para a gente poder ter uma perspectiva melhor. Foi aqui no dia 21, né? Aqui do dia 21, aqui ó, no final do dia 21. 20 e 21. Tava assim, né? O dólar acabando de cair. E o que acontece? Tinha essa resistênciazinha aqui, mas o dólar podia continuar caindo e ainda assim não romper essa trendline de alta que está aqui, que é o que aconteceu. Que se a gente for ver, agora no final do dia de hoje, ele chegou lá, olha só, ele encostou exatamente na média de 60, que é uma média de referência nossa também, junto com a média de 20, e pegou na trendline de alta. Então pegou no nosso stop loss, e ainda assim a gente não pode ter certeza que a trendline de alta ou a linha de tendência de alta do dólar foi rompida.
Então a gente poderia ter sido mais cauteloso nesse aspecto também, olhando pelo índice dólar, né? Aproveitando que eu estou nele, é essa análise que a gente faz. Vai ser muito importante essa linha de tendência aqui para ver o que o dólar vai fazer aqui agora. Porque aqui está uma hora de confluência, né? Além de ter essa média de 60 aqui, que a gente gosta de observar também, tem essa linha de tendência de alta. Então vamos ver o que ele faz, entendendo. O dólar está numa tendência de alta, mas pode estar chegando num fim nessa tendência de alta do dólar. Por quê? Agora vamos lá falar um pouquinho da parte fundamentalista que a gente gosta de falar. Às vezes eu até começo o vídeo nisso, mas hoje falando agora. O que a gente teve na semana passada, também na sexta-feira, que teve esse último impulso negativo do dólar aí, foi o encontro de presidentes de bancos centrais, chamado do Jackson Hole, se não me engano, uma coisa desse tipo. E o presidente do Banco Central americano falou sobre a questão da taxa de juros dos Estados Unidos, que é uma coisa que eu sempre falo, que é uma coisa que guia muito a força de uma moeda. E o que ele falou? Basicamente ele colocou em xeque a alta de juros em dezembro, porque ele falou que eles não veem um perigo de superaquecimento da economia norte-americana, o que seria um motivo para continuar aumentando a taxa de juros, e que a inflação está perto de 2%, mas eles não veem ela indo acima de 2%, que seria tipo o teto da meta deles, né, digamos assim. E isso serviu para poder enfraquecer o dólar e ao mesmo tempo fazer a Bolsa dos Estados Unidos atingir a máxima histórica, que eu já tinha comentado em outro vídeo como que estava para acontecer. Além de, eu já tinha falado na semana passada de coisas do Trump tweetando, e também essa semana, final de semana, ele tweetou falando que chegaram num acordo de livre comércio com o México, tá? E isso também foi bom para a Bolsa Americana no dia de hoje. Então, na parte fundamentalista é isso, tá? Ainda se imagina que vai ter mais uma altinha da taxa de juros agora em setembro, mas já existe forte dúvida de que o Banco Central vai continuar nessa, que a gente chama, em inglês eles chamam de tightening, né? Tightening, ou seria continuar apertando, que é justamente continuar aumentando a taxa de juros. Continuando aqui, eu vou mostrar aquele outro índice dólar que a gente às vezes usa de referência também, ó. A gente vê que, na verdade, olhando aqui, ó, a gente pode até melhorar um pouquinho essa trendline agora que a gente tem mais dados. Vou colocar ela tipo aqui assim. Ela é parecida com a outra, mas ela ainda não rompeu aquela linha horizontal, também ainda está longe da média de 60. Então ainda, como eu comentei, a gente ainda pode ver o dólar americano voltar a fortalecer. Não podemos descartar isso ainda, tá? Continuando aqui nos ativos que a gente negocia, dólar e ien. Dólar e ien a gente não tem posição, mas nós temos uma ordem pendente que foi mandada para os nossos participantes do Clube do Trader Tranquilão. Nós vamos deixar ela aqui, tá? Por quê? Aquele negócio, que quando que a gente entra comprado no ativo? Quando a média de 20 está acima da média de 60 e dependendo do price action perto da média de 20. Se ele romper essa máximazinha aqui, que você vai ver exatamente onde está a nossa ordem de compra aqui, vai ser um price action bullish aqui, né? Um price action comprador aqui, que se a gente ver no semanal faz sentido. Olha só, no semanal o dólar ien também vem uma tendência de alta lá desde março de 2018, né? Tá nessa tendênciazinha de alta que acabou de ter o cruzamento no semanal das médias e ele pode continuar essa alta aqui, tá? Se continuar nesse contexto de... O mundo está meio que voltando para um contexto de as pessoas buscarem risco. Eu comento isso de vez em quando também, que às vezes existe uma análise assim, risk on ou risk off, né? Quando os investidores e traders de um modo geral estão no modo buscar risco. Então, quando a Bolsa dos Estados Unidos está num bull run aí de 10 anos
no mais longo da história, as pessoas ainda estão investindo na bolsa, mostra que as pessoas estão aceitando o risco, as pessoas meio que ignoraram o risco da Turquia, que a gente já comentou, enfim. O mundo voltou a estar no modo risk on. A gente vê a bolsa brasileira hoje subiu quase 2%, né, que mais de 2%. Isso, e outras bolsas de países emergentes subindo, bolsa na Alemanha subiu, bolsa na França, bolsa do Japão subindo, todas essas rendas variáveis subindo, então as pessoas voltando ao modo de risco, e geralmente quando isso acontece as pessoas vendem o Ien, né, que é uma moeda com que a gente fala um yield baixíssimo, né? Na verdade você tem que pagar para você deixar dinheiro num banco japonês, porque está com taxa de juros negativo, enfim. Esse é um fenômeno que a gente já vê do Ien perdendo força quando as pessoas estão mais suscetíveis a risco. E isso pode se refletir aqui e em outras moedas. A questão do euro-dólar também é um pouco isso. Como eu já comentei em outros vídeos, as pessoas estavam até falando como que o dólar também estava sendo usado como um ativo que as pessoas estavam comprando quando elas estavam com medo de risco. E essa alta do euro também reflete um pouco essa mudança de mentalidade para uma mentalidade risk on, né, ou de busca de risco. Mas se a gente vê no semanal aqui, o euro também, ó, tem pouco tempo que cruzou as médias. Se a gente vê no semanal, ele vai lá testar a média de 20 aqui e pode continuar descendo, não sabemos. Nós não temos entrada ainda no euro, como eu falei. A gente, por enquanto, só pode procurar posição vendido, porque a média de 20 ainda está abaixo da média de 60, então essa é a regra do tranquilão. Então deve demorar um pouquinho a ter posição aí. Está num nível aqui de consolidação muito forte, olha quantas velas que tem nesse nível aqui, perto do 1,16. Então o preço deve brincar um pouquinho aqui, consolidar aqui nesse preço. Dólar e ien, é isso como eu falei, a gente vê também tem esse triângulozinho aí no semanal, né? Que se o preço voltar lá para dentro e ficar acima dessa linha de tendência de alta, a gente pode ver ele voltar a subir aqui, tá? Próximo ativo, Libra. Libra nós temos posição nele, que a gente mostrou aquele dia, é uma posição que nós estamos aí, ó, com uma leve perda de 0,45, o preço está bem próximo da nossa entrada, o nosso stop é essa linha azulzinha que está aqui, e vamos deixar rolar. A Libra, pela primeira vez, depois de muito tempo assim, no diário, não é pela primeira vez não, né? Mas ela conseguiu fechar de novo acima da média de 20, vamos ver aí o que rola. Por enquanto vamos deixar aberto aí. Tem aquela questão de Brexit que eu já falei, mas parece que as negociações estão caminhando bem, o que seria positivo para a Libra, mas vamos deixar essa trade aberta aí para ver o que rola. Próximo ativo é o dólar australiano. O dólar australiano foi muito bacana no momento da semana que a gente entrou aqui e pegou, que era uma ordem pendente que a gente também mostrou no vídeo, aí ele teve essa queda aqui de praticamente 1%, tá? Mais de quase 1,5% de queda, que foi uma questão política. Ela caiu, o primeiro-ministro da Austrália, mas aí voltou e rapidamente voltou a confiança, e a gente vê isso refletido nessas velinhas aqui, tá? Mas vamos deixar nossa trade rodar. Temos o stop eu não coloquei aí, vou colocar aqui, ó, o stop do dólar australiano é no 73.900, eu vou colocar aqui no nosso gráfico para a gente poder acompanhar também no trend view aqui. 73.900, tá? E vamos deixar rolar. Ainda está tendência de baixa, pode se reverter, pode, mas esse é um par que também várias vezes eu falei que eu ainda acho que ele tem possibilidade de continuar caindo depois que ele rompeu essa trendline de alta aqui. E vamos ver como que as moedas dos países emergentes se comportam nos próximos dias. A Austrália entra um pouco nisso de commodity dólar, digamos assim. Vamos deixar rolar aí, não tem muito o que fazer não. Pode voltar lá na média de 20, pegar nosso stop? Pode, mas vamos deixar rolar. Não adianta a gente ficar desesperado e sair dessa trade antes da hora, né? Ainda estamos aqui, o stop loss está num ponto legal aí, tá? E nós estamos com um risco relativamente baixo, um risco, quer ver? Deixa eu ir para outra posição aqui para a gente poder ver o risco em dólar, ó. Dar um zoom out aqui. Vou mostrar aqui, só que está ficando em cima das barrinhas lá.
Em dólar, tá ela 6 e pouco, tá? Então tá menos de 0,5% da nossa conta tá arriscado aqui nessa trade. Então, estamos tranquilo aqui, tá? Próximo ativo, Eurien. Eurien é outro sacaninha que pegou aqui mais uma vez no nosso stop. Que a gente entrou também na semana passada, também naquele dia lá no dia 21. Vou colocar aqui no dia 21 para a gente ver, foi aqui, se não me engano, né? Ele tinha acabado de fazer essa barrona verde e volta naquilo. Esse aqui a gente não tinha mais motivo para entrar, digamos assim, porque ele respeitou a média de 20, não só um nível horizontal. E o que o preço fez depois? Foi lá e pegou o nosso stop. E o que acontece? Mais uma vez é complicado porque é aquele negócio que eu comentei. O preço conseguiu pegar o nosso stop antes de romper essa trendline aqui. O nosso stop ainda estava abaixo da trendline, mas continuou e pode ser aqui que a gente continue vendo essa alta, que nem eu falei, junto as duas coisas aqui de modo a risco. O euro subindo, né? O euro está mais forte que o dólar e o dólar pode ficar mais forte que o ien, então a gente pode ver uma forte alta aqui no euro e ien, que é um par que a gente está vendo bastante volatilidade, né? Desde quando a gente começou o projeto. Tanto que a gente já viu essa média cruzando para cima, cruzando para baixo e pode ser que cruze para cima de novo. Não temos nada para fazer em relação a entrar nesse ativo aqui, porque a gente só poderia entrar vendido e o preço está bem longe da média de 20, longe de fazer um price action que justifique uma venda aí, tá certo? Então é isso, espero que as reflexões tenham sido interessantes e a gente vai ser mais cauteloso, digamos assim, nessas vendas. O ideal, vou voltar lá no euro-dólar, o ideal para o trader tranquilão é quando acaba de ter esse cruzamento da média aqui, ou quando o preço vem buscar a média da forma que ele veio buscar aqui. Idealmente é bem próximo do cruzamento, tá? Mas também não dá para ignorar momentos igual esse que o preço vai buscar, mas a gente vai evitar price action igual esse que teve aqui, de ter um forte rompimento da média de 20, tá? Porque olha só, foi um price action claro que rompeu, veio retestar a média de 20, respeitou e foi embora, né? Então, agora vamos ficar sem pressa para entrar no mercado, ficar mais tranquilão mesmo, digamos assim, né? Então, concluindo, eu vou mostrar aqui nossas estatísticas, não tem graça ficar mostrando só quando está tudo lindo e bonito, né? Eu faço questão de ser bem transparente no projeto, mostrar também quando a gente devolve os nossos lucros para o mercado, digamos assim. Aqui está uma visão lá desde quando começou o projeto praticamente. E eu vou lá nas estatísticas avançadas, ó, a gente vê que em julho, que foi o primeiro mês, a gente teve 1,96%, em agosto, até então, nós estamos com 2,8%. Já chegou até aqui bem mais, 4%, nós já chegamos a ter uma performance aqui de 7%, né? Mas faz parte do jogo, né? A gente não pode ficar com medo de entrar no mercado porque a gente está com um lucro bom, com medo de perder lucro. Em relação às metas do projeto e tudo que a gente está conseguindo, se a gente for ver que o retorno anualizado nesse momento está de 30%, ainda está dentro do que a gente quer, ainda estamos com um Sharpe aqui interessante, tá certo? E é isso aí, espero que você esteja gostando. Não esquece de comentar, dar seu like, compartilhar o vídeo. Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui é cancelar essa ordem do Eurien aqui, que eu vou cancelar com a galera aqui. Não faz mais sentido ter essa ordem aqui de venda, né, nesse momento. Vamos cancelar ela. Cadê Eurien? Vamos deletar. No futuro a gente pode voltar a entrar se tiver um price action que justifique ter essa ordem aqui, tá certo? Então é isso aí, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.